Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Uni Wolters e eu sou professora de produção de texto e leitura. Hoje a gente vai falar sobre trabalhos acadêmicos. Esse é um tema que todo mundo chega muito apreensivo na universidade, seja independente do curso, porque as pessoas têm muito medo, né, de como entregar os trabalhos. E aí a gente pensa que trabalho acadêmico também não é uma coisa só. E isso nós vamos ver hoje na nossa aula, né? Para nós começarmos, então, a gente vai conversar, então, sobre os aspectos gerais do trabalho acadêmico, essa é uma aula introdutória. Então, vamos falar também sobre a linguagem, que esse é o aspecto mais importante para vocês pensarem agora, tá? Por quê? Porque a questão do trabalho acadêmico, acima de tudo, é vocês conseguirem apresentar as ideias, apresentar um estudo, uma pesquisa feita, e isso de forma a comunicar satisfatoriamente, né? Se você não conseguir atingir isso, não adianta se você conseguiu vários resultados muito positivos no seu trabalho. Você precisa comunicá-lo bem, tá? E o último ponto é a questão da ética. Não sei se vocês acompanharam nos noticiários nos últimos tempos, mas houve várias polêmicas envolvendo currículos inflados, trabalhos com plágio, e isso, infelizmente, se tornou um hábito comum na academia, porém é crime por lei. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje também. Mas, para a gente começar, é interessante a gente pensar o que é um trabalho acadêmico. Por quê? Porque vários professores de várias disciplinas vão pedir trabalhos para nós. E nem sempre o trabalho da disciplina X vai ser no mesmo, vai usar a mesma estrutura, vai ser do mesmo jeito que o trabalho pedido pela disciplina Y. Porque, no geral, um trabalho acadêmico, ele é um registro escrito de uma pesquisa, um estudo que você fez, tá? E a base do trabalho acadêmico é o método científico, é o rigor do método que vai servir para a gente apresentar de forma satisfatória para que todos os pesquisadores da área acadêmica, né, da área científica, compreendam os resultados, como foram alcançados, quais os métodos utilizados para você chegar naquele resultado, né? Por isso que é tão importante. A ciência, ela é feita com base em procedimentos que, quando repetidos, numa mesma situação, vão alcançar o mesmo resultado. Por isso que é tão importante a gente entender que a organização de um trabalho científico também é método, também está baseada nessa ideia, tá ok? Para vocês não deixarem de lado, né, o foco, porque a ideia de método está junto da ideia de rigor, objetividade e clareza, tá? Quando a gente vai apresentar os dados, as informações. E isso, pessoal, porque a gente precisa ter em mente que a linguagem, a forma com que a gente apresenta essas informações num trabalho acadêmico, ela tem que ser o mais direta possível. Diferente, por exemplo, de um texto ficcional, em que você quer gerar um efeito no leitor, que ele fique, né, encantado. O trabalho acadêmico, ele não quer esse encantamento. Ele evita o uso de metáforas, por exemplo, porque as metáforas tendem a aumentar os sentidos de uma certa fala. Não, a gente quer pontualidade, objetividade. Então, esses três pontos, rigor, clareza e objetividade, eles são fundamentais, independente do tipo de trabalho. Então, primeiro, a gente está falando aqui dos trabalhos em geral, tá? Então, agora, pensando em linguagem, quais os pontos fundamentais? Primeiro, apresentação clara do conteúdo, tá? Segundo, vocabulário técnico, científico, claro e objetivo. A gente às vezes tem a ideia de que falar difícil, né, usar palavras muito rebuscadas, indica sabedoria, ou indica que você está falando uma coisa séria, algo complexo. E não é bem assim, tá?
quanto mais você usar termos técnicos, pode parecer difícil quando você entra na faculdade, mas esses termos técnicos, eles não são difíceis para a área. Palavras rebuscadas, né, às vezes preciosismos linguísticos, palavras já em desuso, isso sim pode atrapalhar a compreensão do texto. Inclusive, inversão de orações. Vou falar sobre isso, as dicas, no próximo slide. Mas próximo ponto. Vocês estão vendo que eu estou sempre colocando o que vocês devem fazer e o que não deve? Então, ao invés da gente ficar usando gíria, clichê, gente, não é o momento de usar termos populares, ditados populares, evitem ao máximo, não se deve usar isso em trabalhos acadêmicos. Tudo bem? Outro ponto para a gente colocar aqui é o uso da terceira pessoa do plural do singular, ou, com menos frequência, tá? O uso da primeira pessoa do plural, do nós. Isso, a gente sempre vai preferir usar terceira pessoa ou primeira pessoa do plural. Por quê? Porque qualquer coisa que nós façamos no campo da ciência não é um processo exclusivamente nosso, né? Então, se você está usando qualquer fórmula matemática para você conseguir alcançar uma descoberta de um volume de quantidade de DNA no núcleo de uma planta, você usou uma fórmula matemática que foi criada por um grego lá na antiguidade. E isso é um conhecimento maior, né? Então, você não pode simplificar aquilo no eu. Além do que, lembra que eu falei que a gente está falando sobre ciência e ciência é método? Se a gente partir desse pressuposto, o que cabe apenas a mim não é ciência, né? Por isso que o trabalho científico preza por essa ausência do sujeito, ausência da pessoalidade. Quando a gente usa o nós em geral, é porque você concorda com os outros pares, ou os outros teóricos, ou mesmo você tem um grupo de pesquisadores. Então, nós optamos por, mas ainda assim, é menos frequente. Tem preferência sempre pela terceira pessoa, tá? Comentários, pessoal, sempre análise, não comentários. Análise de dados, tá? Isso porque comentários, eles se baseiam em opinião. E o campo da ciência não é o campo para opinião, não é o campo do achismo. Às vezes pode parecer muito próximo uma coisa da outra, mas quando a gente está realizando um trabalho acadêmico, a gente vê o quanto que desqualifica um ponto de vista específico de uma pessoa, pode arruinar, às vezes, um trabalho que tem dados muito interessantes. Então, considerações a gente faz apenas análises objetivas, assim, com base em dados, tá? E também afirmações precisas, com dados comprovados, com números, né? Então, dizer que muitas pessoas não tiveram sucesso com a vacina da Covid, que é o que a gente está enfrentando agora, né? Muitas pessoas é quanto? Porque muitas pessoas, dependendo do corpus de análise, muitas pessoas é metade do corpus, um terço do corpus, muitas pessoas são 3, 4, o que são muitas pessoas? Poucas pessoas. Então, essas palavras, elas tendem a, de novo, desqualificar o trabalho científico. Sempre comentários, afirmações com base em dados, em números. Traga essas informações para o seu texto. Aqui eu trouxe um slide mais para a gente ver um pouquinho na prática o que fazer e o que não fazer. Eu peguei esse trechinho de um resumo, tá? De um artigo no Nascimento do Souza, e eu fiz a versão errada dele aqui do lado. Então, eu vou ler só para vocês perceberem algumas diferenças, tá? Vou ler a versão errada. Nesse artigo, vou analisar os textos de alunos. Vou analisar, lembra aquilo que eu falei de primeira pessoa, terceira pessoa? Quando eu falo em primeira pessoa, estou dizendo eu,
tá? Primeira pessoa do singular é eu. Eu vou analisar? Não, olha só como os autores falaram, usaram a terceira pessoa. Nesse artigo, analisam-se os textos, tá? Outro detalhe, quando nós falamos também em vocabulário técnico, são palavras difíceis, são palavras técnicas, uso técnico. Então, aqui, eu troquei alunos por discentes. Geralmente, quando nós estamos no campo do ensino superior, a forma com que nós abordamos a ideia dos alunos é com a palavra discente, né? Discente é aquele que recebe a aula e docente é aquele que a oferece, né? Mais ou menos assim. Só para vocês verem a diferença em relação ao uso de termos, né? Então, nesse artigo vou analisar os textos de alunos resultantes da estratégia de produção e apresentação da apostila desenvolvida no último ano. Temos aqui duas coisas. Primeiro, apostila. Apostila é um aglomerado de folha, tá? Só para vocês terem ideia, vejam só. Aqui eu troquei a apostila, eu coloquei a versão errada, e aqui o autor usou, os autores, no caso, de material didático pedagógico. Material didático pedagógico, a gente sabe o que é. Apostila, tanto faz. O que são essas folhas juntas, presas com uma espiral? Percebem? Isso aumenta a especificidade do trabalho ou diminui. E do mesmo jeito em relação no último ano. Imaginem, aqui eu trouxe a especificidade, então, dos sobrenomes dos autores. Vocês vão ver isso num outro vídeo, que também vai estar marcado aqui. E da data, isso aqui é a referência da citação. Esse artigo é de 2009. A gente está em 2020. No último ano, seria quando? 2019. Mas esse artigo foi publicado em 2009. Então, aqui, olha, 2007. Vejam, números são sempre, sempre a preferência. No último ano, muito, pouco, bastante, essas expressões, elas tendem a tirar o foco do leitor. Isso compromete completamente o seu trabalho, ok? Seguindo, aqui só tem mais um exemplo da questão do percebi, que seria a primeira pessoa de novo, tá? Então, voltando. Vários exemplos nesse resumo. Se vocês quiserem dar uma pausa, lerem esse trechinho do resumo com mais calma para vocês perceberem isso melhor, como o autor construiu, sempre dando preferência ao uso da terceira pessoa, ok? Constatou-se, tá? E também o percebeu, tá mais ligado ao caráter menos preciso, né? Perceber é o achismo, constatou é com base em fatos. Aqui eu trouxe algumas dicas para vocês. E para ajudar, né, que vocês não se esqueçam, tem algumas tirinhas e alguns memes. Então vamos lá. Primeira dica: não use palavras que não domina, só porque parecem sérias. Vejam aqui. Eu, depois de usar todavia no artigo. Você sabe o significado de todavia? Você sabe o sentido? Sabe a situação de uso? Se você sabe, ótimo, use. Caso contrário, procure no dicionário ou se certifique muito bem de que você sabe usar. Caso contrário, você não vai fazer um bom uso disso. Vai ser um recurso que vai tirar valor do seu texto ao invés de agregar. Percebem? Segunda dica, cuidado com os sinônimos, tá? Conheça a situação de uso da palavra. E eu amo essa tirinha da Anésia aqui do lado, em que nós temos a personagem Dolores, que está assistindo televisão e ouve o padre falar. E então os humilhados serão exaltados. Dolores vai ao dicionário, e aqui, um parêntese. Na internet, a gente tem dicionário de sinônimos, e muitas vezes, quando os alunos estão escrevendo, ou os discentes estão escrevendo seus trabalhos científicos, eles recorrem muito ao dicionário de sinônimos, né? E aí vai lá, dicionário, e o que significa exaltado? Excitado. Só que ela, né, não viu os outros. Exagerado.
né? E aí a Anésia pergunta para ela: o que foi que o padre Jeremias disse? E ela responde: isso mesmo que você ouviu, os humilhados serão excitados. Será que excitados era um sinônimo aí, nesse caso, para a palavra exaltado? Será que cabia fazer essa substituição? A mesma coisa em relação ao pronome que e qual. Quando é pronome, a gente consegue trocar, mas é um recurso que as pessoas usam muito, principalmente no ensino superior, elas acham que o qual resolve a vida e dá uma cara de sério, porque usar o qual parece que você está fazendo um trabalho científico. Mas o uso do pronome qual no lugar da conjunção que aí é completamente errado, é muito recorrente. Tem outro vídeo sobre isso também que eu vou deixar junto aqui para vocês assistirem. Cuidado! E, por último, escrever difícil não é escrever bem. Para quem sabe, esse personagem aí, o Mestre Yoda, ele é conhecido no mundo da ficção científica por falar as coisas de trás para frente, ao contrário, de forma misteriosa. E é justamente essa ideia que muitos têm do trabalho científico. Quanto mais inversões você fizer, mais difícil falar, mais sábio você aparentará ser. Errado. É justamente essa a ideia que a gente derruba quando vai pensar que o trabalho tem que ser claro, objetivo. Seguindo, pessoal, agora a gente passa a falar um pouquinho mais dos trabalhos acadêmicos. Quando eu falei para vocês que trabalhos incluem uma vasta gama de situações, eu me referia a desde os trabalhos realizados em sala de aula que os professores pedem, e aqui eu vou fazer um comentário bem superficial sobre essa estrutura que, como vocês podem ver, eu tirei das próprias normas da ABNT, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas, que são a referência pelas quais a gente seguia para fazer os trabalhos acadêmicos no geral. Mas essa estrutura, ela é mais voltada para trabalhos de final de curso. Para quem não sabe, trabalho de conclusão de curso é a sigla, né, de TCC, ou monografia, que também é uma nomenclatura para isso, dissertação e tese, os trabalhos defendidos na pós-graduação. E quando a gente vai para esses trabalhos, aí sim nós vamos ter esses elementos aqui seguidos mais à risca. Os trabalhos feitos durante a graduação, na maioria das vezes, alguns deles os professores não exigem. Então, aqui, ó, primeiro que nós temos agora a parte externa do trabalho e a parte interna. Sim. Para quem não sabe, quando você defende um TCC ou uma tese, dissertação, né, de doutorado, mestrado, você precisa entregar um volume à biblioteca da universidade e esse volume tem que ser encadernado em capa dura. Então, essa capa faz parte da parte externa e o volume, às vezes, também leva a lombada, né, na maioria das vezes. E elas têm umas especificidades, tá? A parte interna, então, agora o que vem dentro. Tem a parte pré-textual, parte textual, que é o seu trabalho em si, e os elementos pós-textuais, tá? Todos fazem parte do seu trabalho, mas quando a gente fala em pré-textual e pós-textual, são elementos que vão, digamos que, agregar, né? Então, aqui, para começar os elementos pré-textuais, folha de rosto seria como se fosse uma capa, de forma mais simplificada, com os dados, os elementos ali, o nome do autor, o título, dentro do trabalho já. Errata é quando você, depois que imprimiu o trabalho, já feito, tudo pronto, você viu que teve algum errinho ali que merece, né? Você precisa fazer aquela identificação, olha, saiu um dado errado, você pode acrescentar essa folha. Então, por isso que a BNT faz essa diferenciação entre o que é obrigatório e o que é opcional. Nem sempre o opcional, ele vai ser uma opção da pessoa, e não eu quero colocar ou não quero. Às vezes tem necessidade ou não tem. A gente vai ver esse caso logo mais.
Folha de aprovação é um dos exemplos que eu falei. Você não vai ter folha de aprovação, por exemplo, num trabalho de graduação, mas num trabalho de TCC, de mestrado, quando você vai entregar o volume à biblioteca, essa folhinha entra, tá? E entra no volume que você vai encadernar. A dedicatória opcional, você pode colocar ou não. Agradecimentos, você pode colocar ou não. Epígrafe, que também é um texto, né, que dá uma ideia de inspiração para o trabalho de um outro autor, né? Também pode ser ou não. Agora, resumo em língua vernácula, que é o português que a gente fala hoje, né? Isso sim é obrigatório. Em língua estrangeira, também. Há outras coisas que são opcionais de acordo com o trabalho, porque podem ter trabalhos que não têm ilustrações, tabelas, abreviaturas, símbolos, e podem ter trabalhos que tenham todos esses itens. Por isso que eles são opcionais ou não. E essas listas, todas elas devem aparecer antes do sumário, tá? Então, quando vocês forem fazer trabalhos, fiquem atentos a esses itens. Por isso, eles são chamados de pré-textuais, porque o seu trabalho vai vir, de fato, agora. E aí, os elementos textuais, basicamente, se dividem em introdução, desenvolvimento e conclusão. Basicamente. Não vamos falar sobre isso agora. Mas é para vocês entenderem essa estrutura do trabalho científico. E pós-textuais, tá? Fiz a conclusão, cheguei, aí vocês vão fazer as referências. As referências são o espaço que vocês vão colocar todas as indicações dos textos de outras pessoas que vocês utilizaram para formar o trabalho de vocês, né? Então, utilizei um livro, você fez uma citação dentro do texto, tem que indicar lá, autor, data, em geral, e no final fazer a referência. Utilizou um artigo num site, utilizou dados coletados de um documento, tudo isso entra nas referências. O glossário é quando você coloca lá, por exemplo, faz uma pesquisa e que tem uma série de palavras muito específicas que talvez o seu leitor ou mesmo a sua banca não conheçam, né? Às vezes você está estudando uma língua específica. Então, o glossário pode ser interessante ou não. Os apêndices, né? Às vezes você tem a necessidade de fazer um texto seu, colocar junto desse trabalho, né? Mas ele não faz parte necessariamente do trabalho em si. Ele complementa. Então, ele seria um apêndice. Por isso que ele é opcional. Os anexos são aqueles itens que podem aparecer, por exemplo, você fez um questionário no seu trabalho e você quer colocar para uma possível conferência, né, do leitor, ele entra nesses anexos. Ou um material consultado que não esteja disponibilizado assim facilmente, pode aparecer nesses anexos. E, no último caso, o índice, que é quando você faz um levantamento de palavras, frases, né, ou termos específicos, e deixa eles ali indicado com a página certinha no final, tá? Pode aparecer também de novo ou não. O trabalho acadêmico, ele é uma forma, né, essa bem geral que eu falei para vocês, e aí vão ter as pequenas adequações. Mas, para hoje, eu gostaria também de falar para vocês sobre o artigo acadêmico, porque vocês vão usar muito o artigo para estudar, né? E qual a diferença, primeiro, pensando do trabalho acadêmico para o artigo acadêmico? Primeiro, que o artigo, ele é pensado para divulgação científica. Então, o artigo é uma forma em que as pessoas, na academia, publicam o resultado das suas pesquisas, né? E ela é sempre publicada em que a gente chama de periódicos. Essa ideia de artigo, lembra do artigo de jornal? A diferença maior é que o artigo acadêmico, ele tem uma dimensão maior, uma profundidade, né? E esses periódicos também, eles às vezes têm uma regularidade maior, vai sair, em vez de o jornal que a gente tem todo dia ou semanal, um periódico acadêmico, às vezes ele sai anualmente, semestralmente, justamente porque ele tem essa ideia de querer juntar uma coletânea de trabalhos, de pesquisas, e essas pesquisas demandam tempo, tá? Então, por que é importante vocês conhecerem a estrutura do trabalho do artigo acadêmico, desculpa?
Por quê? Porque com o artigo acadêmico, vocês vão poder também fazer pesquisa e conhecer mais sobre aspectos da área de vocês. E sabendo a estrutura do artigo, quando vocês forem fazer essa pesquisa, vocês podem saber assim, ó, o que eu preciso, onde eu posso procurar informação para ver se esse artigo serve para o meu trabalho, né? Basicamente, vamos pensar, os elementos do trabalho acadêmico, eles aparecem de forma semelhante no artigo. O artigo, ele sempre vai ter uma dimensão menor, tá? Em geral, o artigo tem, em média, umas 10 a 20 páginas. Ultrapassa pouco esse limite, tá? E a parte pré-textual dele, em geral, traz título, centralizado em negrito, nome dos autores, em geral, também é alinhado à direita, tá? E aí pode ter ou não a formação acadêmica e onde essas pessoas estão vinculadas, né? A qual instituição elas estão vinculadas, entre parênteses ou em nota de rodapé. Isso aí varia também de acordo com as normas do periódico. Daí pula-se uma linha e aparece o resumo em língua vernácula, que é o português que a gente fala hoje, e as palavras-chave, que são aí já 2 pontos para vocês ficarem atentos. O resumo, ele sempre vai trazer lá aspectos em geral do trabalho, para vocês terem uma ideia. Os objetivos, o que está analisando e parte dos resultados. Então, quando você quer analisar para ver se aquele artigo serve ou não para você, o resumo é um ponto para você bater lá, tá? As palavras-chave, elas vão atuar na sua pesquisa. Então, quando você for procurar no Google Acadêmico, por exemplo, ou na plataforma Cielo, essas palavras que o autor utilizar nesse campo, elas vão cruzar com a sua pesquisa. Por isso que é muito importante, na hora que você for escrever o seu artigo, for publicá-lo, você escolher bem, porque essas palavras vão definir a área, vão definir o campo para o pesquisador ou os pesquisadores encontrarem esse artigo. E aí, a gente tem os mesmos, o resumo e as palavras-chave também em língua estrangeira. Na parte textual, a gente tem essa ideia de introdução, desenvolvimento e conclusão da mesma forma que no trabalho científico, só que de forma reduzida, né? E aí, eu tenho algumas dicas para vocês que servem para os trabalhos acadêmicos também. Então, a primeira delas, na introdução, em geral, a gente usa os verbos no tempo presente. Por quê? Porque dá a ideia de um conhecimento estabelecido, tá? De algo que já é comum para todos os pesquisadores. Aí, você deve trazer na introdução parte dos seus objetivos, bem assim, breve, a justificativa e o método utilizado, tá? Mas de forma breve. No desenvolvimento e na conclusão, aí sim você deve dar preferência para verbos no tempo passado. Porque presume-se que você já realizou todas aquelas coisas e você está fazendo uma descrição disso. Outra coisa também é que você vai usar muito dessa tipologia textual chamada descrição. E isso também vai variar mais do ponto de análise, né? Onde você pode fazer mais conjecturas, né? Que você vai usar mais da tipologia dissertativa, mas em geral você vai usar muito da descrição. E no desenvolvimento você vai desdobrar sobre a sua metodologia, os seus resultados e a discussão, e isso pode depender um pouco, as sessões que você vai colocar aí, da área que você tá, né? Porque se você for para a área mais de biológicas, ciências exatas, você talvez tenha essa separação mais padronizada em relação à área de ciências humanas, por exemplo. E a conclusão. Pessoal, a conclusão ela é sucinta, não dá para a gente querer fazer mistério na conclusão, ela tem que ser objetiva e também com essa ideia dos verbos no passado, tá? Outra coisa, os elementos pós-textuais na questão do artigo, às vezes tem um espaço, eu esqueci de colocar aí, às vezes tem um espaço para agradecimentos, tá? E também há algumas revistas, alguns periódicos científicos, que eles optam por colocar o resumo em língua estrangeira e as palavras-chave em língua estrangeira aí nesse finalzinho, tá bom? Para vocês terem uma noção do visual, eu trouxe
uma fotinho, uma imagem de um artigo, tá? Publicado no periódico de uma revista aqui da Unemat. Esse artigo, como vocês podem ver, tem o título aqui centralizado em negrito. O nome do autor, deixa eu deixar o mouse quietinho para sair a setinha de cima dele. Ali, tá com o sobrenome, o primeiro em letras maiúsculas, os primeiros nomes depois, que é um padrão que a gente usa também, né? Porque o primeiro nome é sempre muito mais comum, é mais fácil nós encontrarmos os autores pelo sobrenome deles. O resumo aqui, como vocês podem ver, o resumo, esse resumo que ele vai no começo do artigo, ele é chamado de resumo homotópico. E ele também é curtinho, ele tem que ser breve, porque quem está pesquisando, quem quer saber se aquilo vai servir ou não, tem que ser rápido na leitura. As palavras-chave, e aqui a gente tem o abstract e o keyword, que são o resumo em língua estrangeira, e as palavras-chave também. Ok? Pessoal, para a gente terminar a aula de hoje, vamos falar sobre a questão da ética, tá? Então, primeira coisa, todo trabalho, ele é o esforço de alguém. Não tem essa coisa de, eu tirei da internet. Foi parar na internet porque alguém colocou lá. Alguém se deu ao trabalho de fazer uma pesquisa. A Wikipédia, ela é uma contribuição coletiva, mas mesmo a Wikipédia foi alguém que sentou, foi atrás de um livro, atrás de um artigo e coletou aqueles dados para colocar lá. Tudo que está lá, tudo que está em qualquer lugar, que não foi você que elaborou, é trabalho de outra pessoa e precisa ser registrado como tal. Porque senão é considerado plágio. Tá? Então, quando você pega um trecho de um trabalho que você viu ou de uma informação qualquer que está disponibilizada na internet, dá um Ctrl+C, Ctrl+V e traz aquilo para o seu trabalho, sem colocar entre aspas, ou quando tem mais de 4 linhas, de 3 linhas, desculpa, em recuo ali no texto, separado com uma linha como uma citação longa, você não está indicando que aquele texto não é seu. Quando isso acontece, pessoal, você corre o risco de cometer um crime por lei, ok? Então, que fique bem claro, plágio é crime, tá? Dê crédito para quem fez aquele trabalho, para quem chegou àquelas conclusões, tá bom? É normal que nós tenhamos dificuldade para elaborar um trabalho, que a escrita científica seja difícil, não é mérito nenhum de ninguém ter dificuldade ou facilidade nisso, tá? Então, saibam que por mais que você olhe para o seu trabalho e fale assim, está ruim, é o seu trabalho. É muito pior quando ele é a cópia de alguém, tá? Então, prefira usar fontes vinculadas a instituições. O Google, pessoal, ele é uma ferramenta maravilhosa, mas o Google em si, ele não é o suficiente para um aluno de graduação, tá? O Google, que o aluno de graduação deve usar é, o mínimo, o Google Acadêmico. Plataforma Cielo e várias outras são plataformas de pesquisa, e aí sim vocês vão encontrar artigos, livros e periódicos para vocês poderem pesquisar. PDF, pessoal, é um formato de texto, não é um tipo de texto que você vai ler e que você pode usar. PDF por si só. Eu já ouvi alunos falando que, eu usei um PDF para fazer um trabalho. O que é um PDF? É um arquivo de texto. Então, tenham consciência, o Wikipédia não é uma informação 100% segura. Já teve alunos que colocaram como fonte o Google, porque digitou alguma coisa no campo de busca e deu um resultado, mas o resultado, o campo ali no mais acessado, ainda assim não é produzido pelo Google. É a resposta mais acessada que o Google constatou, tá? Então, verifiquem isso. Pesquisas não se fazem com base no Google Simples, tá? E peçam ajuda. Se você está com dificuldade, não está conseguindo elaborar, talvez aquele professor, o professor daquela disciplina, não seja muito aberto, peça ajuda para outro, mas nunca peça para um terceiro fazer o trabalho por você, tá ok? Porque isso sim,
Isso, além de desmontar a ideia de todo o trabalho que o professor está pedindo, né, que é justamente que requer esse esforço, desmonta a ideia da disciplina, porque daí ele não vai estar avaliando o trabalho dele em si como professor, porque quando nós fazemos avaliações, nós também estamos nos avaliando, né? E você também nunca saberá se você de fato não entendeu, não conseguiu ou não aprendeu, ok? Então, para a gente fechar a aula de hoje, trabalhos acadêmicos, eles são baseados sempre num método. O método repete essa ideia, essa frequência, então tem estruturas regulares. Hoje nós vimos a estrutura do trabalho acadêmico no geral e a estrutura do artigo. A escrita científica requer atenção e treino. Vocês viram ali vários aspectos, várias coisinhas de gramática que vocês acharam, meu Deus, eu estava livre. Viram de novo aqui. A gente precisa focar nisso, tá? E plágio. Plágio é crime. A gente não pode deixar essa prática viva dentro da academia. Correto? A gente continua conversando no próximo vídeo. Até logo!